Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira, estamos no horário aqui de ter, seria esse o horário de termos o nosso estudo bíblico, nosso culto de estudos. Infelizmente, continuamos aí nessa situação complicada. Eu vou orar, vamos orar, espero que você esteja nesse momento fazendo isso. Como você sabe, não é ao vivo isso aqui, mas estamos orando ao Senhor juntos. Eu espero que você tenha separado esse tempo de agora para esta tarefa. Oremos. Querido Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por tua graça e misericórdia. Ó Deus, não há como deixar de lembrar mais uma vez, quando a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. É bom lembrar que Tu és poderoso e todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. Nada escapa ao teu olhar. O Senhor não dorme, o Senhor não cochila. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque ainda temos nesse mundo e no nosso país a nossa liberdade de culto. Ó Deus, podemos cultuar ao Senhor. Muitos estão em seus lares agora fazendo isso, outros se reunindo virtualmente através da tecnologia. Te louvamos por esses recursos, Senhor. Mas pedimos que esse momento seja breve, que o Senhor possa vir dar solução, dar a cura, para que novamente aqueles que te amam e aqueles que zelam pela orientação da tua palavra possam voltar a se reunir para adorar e cantar louvores e orar e ouvir e estudar a Tua Palavra, Senhor, em conjunto, em solene, em santa assembleia, em santa reunião de culto. Muito obrigado por Tua misericórdia, ó Deus, e por Tua graça. Amém. Glória, pois, ao Senhor, sempre eternamente. Mais uma vez, não tenho a capacidade de cantar, mas é bom pelo menos lembrar você de um hino que nós conhecemos muito, um hino que diz: sou feliz com Jesus. Esse hino, ele tem uma história muito bonita e o compositor, quando fez, ele diz, a letra no português, talvez ela não reflete exatamente o que o autor colocou na língua original, em inglês, me parece. E ali, o refrão da música diz, que com Deus nós temos paz em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Tudo vai bem com Jesus. Essa é a ideia que o autor quis colocar. Bom, e para aqueles que não conhecem a história, o autor desse hino, ele perdeu filhos, me parece que num incêndio na residência, e ele então agradece a Deus, louva a Deus pelas circunstâncias e tudo mais, mas a família, a esposa, as outras filhas ficam tristes, evidentemente, com isso, e a família toda resolve, não sei se mudar, voltar para a Inglaterra. Estavam nos Estados Unidos, e a esposa e os outros filhas, me lembro agora detalhes, mas vão para a Inglaterra. Eles vão à frente, embarcam no navio e vão à frente. E o autor do hino, ele permanece nos Estados Unidos para, enfim, talvez, quem sabe, acertar o que tinha que acertar, resolver o que tinha para resolver, iria seguir num próximo navio. Lembramos que aqueles tempos passados, as viagens transatlânticas não eram tão fáceis como a gente tem hoje, mas o fato é que, num determinado ponto, o navio naufraga e aí o restante da família morre ali, a esposa com os outros filhos,
E então ele, no navio, quando passa no ponto aproximado onde o navio que estava a esposa naufragou, ele passando pelo mesmo ponto, então ele compõe essa canção, né? Que na nossa letra diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. Se paz é mais doce, né, puderes gozar, que nesse momento nós possamos nos apegar a isso, meus irmãos, sabendo que com Jesus, quem de fato tem Cristo e a certeza da palavra de Cristo em seu coração, tem a certeza, tem a convicção, tem a tranquilidade, tem a resiliência, tem a confiança de que, ainda que aconteça o pior dos cenários, mas com Jesus nós somos felizes. Bom, hoje eu queria ler aqui um texto, Levíticos capítulo 16. Falou o Senhor a Moisés depois de morrerem os 2 filhos de Arão, tendo chegado aquele dia, aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Talvez uma outra tradução nos esclareça melhor quando diz aqui no verso 2, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário a qualquer hora, a hora que ele quiser. Ele, Arão, quisesse. Verso 3, entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e, então, as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como o bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o testemunho aqui, a arca, né? Tomará do sangue do novilho e, com o dedo, o aspergirá sobre a frente do propiciatório. E diante do propiciatório, aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo,
e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois Arão virá da tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo. Fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e, depois, entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém, as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Até aqui, o texto continua, mas eu acho que já serve ao propósito nosso do que eu gostaria de compartilhar com você. Eu espero que você tenha se atentado a todo o texto. Se de repente você viajou um pouquinho na maionese, se distraiu, para aqui o vídeo e vai lá e lê de novo, bem devagar. Porque qual é a ideia? O que eu quero com isso? Eu não quero explicar aqui os simbolismos e os porquês de todas essas leis, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa. Viu a riqueza de detalhes? Viu como Deus estipulou cada coisa, como que tinha que ser, a vestimenta, o sangue, como que se tinha a aspergir, qual é a roupa que tinha que ser usada, o que vinha antes do que, se lavar antes, se lavar depois, onde coloca a mão, onde não coloca, percebe? O verso 1 aqui do capítulo 16, ele começa dizendo: falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão. Arão tinha, pelo menos aqui, 4 filhos. Os 2 mais velhos foram consagrados junto com ele, com Arão, para servirem como sacerdotes.
E esses dois que foram consagrados juntos, num determinado momento, eles resolveram oferecer e acender um incenso de uma maneira equivocada, que Deus não tinha pedido para fazer, não era para ser daquele jeito. E os dois caíram mortos, fulminados. Então, Deus chama Arão, olha, vamos consagrar os outros dois filhos, então os outros dois vão te ajudar, mas agora presta atenção, você tem que seguir exatamente o que eu estou falando. E o medo de Arão foi tão grande que em determinados momentos, aqui o texto depois continua dizendo, Adão até aparentemente ficou com receio de fazer isso aqui ou ali, e aí conversando com Moisés, ele então vai dizer, Arão, olha, já morreram 2 filhos meus, né? Aliás, Arão vai dizer, Moisés, já morreram 2 filhos meus, então eu estou com medo de fazer qualquer outra coisa que seja diferente daquilo que Deus já havia estipulado. E por que isso? Porque, meus irmãos, nós não estamos fazendo um favor para Deus quando nós prestamos culto a Deus. É o contrário. Nós é que estamos sendo favorecidos quando Deus nos dá o privilégio de poder cultuá-lo. Você certamente já foi a algumas festas de casamento e sob determinadas circunstâncias, eu sei que as coisas hoje mudam muito, né? Mas talvez os padrinhos, talvez alguns convidados mais chegados, mais aqui, mais ali, os noivos, eles escolhem a vestimenta que a pessoa, que aquele convidado vai vestir. E ele tem que estar exatamente naqueles trajes. Há muito tempo atrás, eu ainda era muito jovem, adolescente, não tinha nem convertido ainda, sido convertido. Eu recebi um convite para ir a uma festa que tinha na cidade, na minha cidade, tanto quanto uma festa, tanto quanto badalada. E eu lembro que quando recebi o convite, estava lá, traje esporte fino. Se não fosse com aquele traje, a pessoa não entrava, ainda que tivesse o convite. Bom, eu ganhei aquele convite, como não tinha roupa mesmo para ir, eu dei para o primeiro que apareceu, porque eu não tinha aquela roupa, né? Senão eu sabia que eu não entraria na festa. É assim que funciona. Deus exige como nós devemos prestar culto a Ele. O culto não pode ser do nosso jeito, o culto não pode ser como eu quero. Muitas vezes interpretamos equivocadamente o texto quando diz: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde há o Espírito do Senhor, há liberdade do pecado. As pessoas são livres do pecado. Elas não são livres para fazer o que querem. Elas não são livres para oferecerem a Deus um culto de qualquer jeito. É bem verdade, irmãos, que Jesus Cristo, ao morrer por nós, Ele acabou com todos esses rituais. E, se a gente for ver, isso aqui tudo tem seus detalhes, seus cumprimentos em Cristo Jesus. Então nós sabemos que hoje não temos mais a necessidade desses rituais, desses sacrifícios, principalmente esses sacrifícios de animais. Nós sabemos disso. No entanto, isso não significa que nós podemos fazer qualquer coisa. A palavra de Deus vai nos prescrever que nas cartas que o culto cristão ele tem que ser um culto onde haja louvores, onde haja a pregação, a exposição das Escrituras, mais especificamente exposição das Escrituras, onde haja a ministração das ordenanças do Senhor, né? Batismo, evidentemente o batismo a gente faz uma única vez para a pessoa que vai ser batizada, evidentemente. A ceia, não há uma prescrição de quantas vezes, se diária, se por semana, se mensal, a Bíblia não prescreve isso, mas ela diz que devemos fazer todas as vezes que nos reunimos. Então convencionamos, no nosso caso, fazer uma vez ao mês a ceia do Senhor. E orações e também
a dedicação dos nossos bens ao Senhor, que nós fazemos hoje em termos de dízimos e ofertas. É isso que a Bíblia prescreve. Qualquer outra coisa, a Bíblia não prescreve. Não que não tenhamos a liberdade de muitas vezes fazer num local de dedicação de culto, como é o nosso templo hoje, as igrejas hoje, nosso contexto de vida, nós separamos um prédio para que nesse prédio a função primordial, primária dele seja a de reunir os irmãos para prestarem cultos em cumprimento ou em obediência ou em observação ao que nos prescreve Hebreus 10, quando diz: não deixem de congregar, não deixem de se reunir como igreja, não deixem de se ajuntar para cultuar e adorar ao Senhor. Nós então dedicamos um local para isso, e esse local é o nosso templo. E aqui, meus irmãos, então, quando nós estamos reunidos, seja nesse local de uso quase que exclusivo para culto, seja numa praça pública, seja na sala de uma casa, quando nós estamos reunidos ali com o propósito de cultuar a Deus, aquilo ali, aquele ambiente, ele já não pode ser mais usado para o que der na telha, né, o que der na nossa cabeça. Nós temos que fazer ali aquilo que a Bíblia diz. Bom, é claro, nós podemos utilizar o espaço do templo aqui para assistir um filme, até mesmo uma peça de teatro, seja evangelística, seja bíblica, enfim, ou mesmo certos tipos de entretenimento, como nós até cedemos o espaço aqui para que haja prática até de esporte aqui dentro, aula de inglês aqui dentro. Isso é qualquer outra coisa, mas isso não é culto a Deus. Mesmo quando as pessoas se reúnem para ouvir uma palestra, para assistir uma coreografia cristã, seja uma coreografia de danças ou de, enfim, sei lá o quê, isso é uma atividade saudável, não há nenhum problema com isso, mas isso não é o culto a Deus, porque qualquer coisa fora daquilo que a Bíblia prescreve é qualquer outra coisa menos o culto a Deus. E qual é o meu ponto principal com esta meditação de hoje, meus irmãos? É novamente provocar em você uma indignação santa e uma indignação apaixonada para não se conformar com o que essa doença veio trazer para nós. Eu não vou me conformar, meus irmãos, e eu vou continuar falando isso. Você não pode se conformar. Nós não podemos deixar de nos reunir como igreja. Eu até me submeto aí hoje à orientação das autoridades, pelo menos tem sido assim, talvez até muito mais por uma questão de dar testemunho para os demais, talvez até para que outros não venham se escandalizar e talvez o nosso testemunho fique manchado por isso. Misericórdia quero e não sacrifícios, né? Então, é com essa perspectiva que eu estou me sujeitando como pastor, como líder, né, a manter essa quarentena. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos conformar com ela de jeito nenhum, porque a ordem do Senhor é para que nós nos ajuntemos para congregar, para cultuar, para orar. O Espírito Santo desceu sobre a igreja quando eles estavam juntos num lugar em oração, aguardando a promessa do Pai. A palavra de Deus diz pelo livro de Atos que eles até vendiam suas propriedades e bens e tinham tudo em comum, estavam juntos, faziam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Eu tenho dito, Jesus volta para buscar a igreja e cada indivíduo é apenas um tijolinho na igreja como um todo, é apenas, ou comparando com o corpo, né? Cada pessoa, cada indivíduo, eu, você,
Nós somos apenas uma célula, literalmente, né? Digamos assim a comparação, uma única célula. Eu sozinho não sou um olho no organismo de Cristo, eu sou uma célula. Talvez não seja nem uma célula do olho, talvez eu seja uma célula da unha, talvez não, eu sou uma célula da unha, dada a minha insignificância, mas uma pessoa individual, ela não é o corpo de Cristo, ela é uma célula, um ajuntamento de pessoas vão formar então um dos membros e a igreja de Cristo espalhada pelo mundo inteiro, aí sim ela que forma o corpo de Cristo. Então Jesus vem para buscar essa multidão de pessoas que juntas, né, unidas, ligadas, elas é que vão formar o corpo de Cristo. Então o meu apelo é para que você não se conforme, esteja orando e pedindo a Deus para pôr fim a essa enfermidade maligna, meu irmão. Eu estou convencido disso, de que Satanás, ele, de uma certa forma, não sei como, né, mas criou esta enfermidade, porque esta sim, ela conseguiu fazer com que a igreja, com que os irmãos não cumprissem dos seus principais objetivos, que é estar juntos para cultuar e adorar o Senhor. Então nós não podemos nos conformar com isso. Esteja orando, pedindo a Deus por graça, pedindo a Deus o fim dessa doença, para que as autoridades se entendam, para que haja cura, para que haja a solução aí do remédio logo, para que as pessoas possam estar bem. O grande problema dela é a questão de respiração, né? Então, para que haja um respirador para cada ser humano desse mundo, e assim então não vai ter problema, porque se ficar doente, pois no respirador ali a pessoa se recupera. Então, que haja então essa solução, que ela venha logo, para que nós não tenhamos que estender por muito mais tempo. Eu sei que a tecnologia está nos ajudando bastante, pessoas com mais capacidade estão fazendo culto online. Para meu espanto, meus irmãos, eu fiquei sabendo batismo virtual. A pessoa mergulhou lá na banheira de casa e o pastor ministrou. Eu não sei como é que foi, eu não fui ler a matéria, saiu no jornal aí, e eu não tive a curiosidade de ver, né? Mas a informação era: igreja realiza batismo à distância, batismo virtual. Eu não sei como que isso pode estar acontecendo, mas eu estou convencido, posso estar enganado, né? Mas eu estou convencido de que essa solução tecnológica não é aquilo que Deus quis, ou não é aquilo que está prescrito nas Escrituras. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, porque a Tua Palavra nos instrui, a Tua Palavra nos orienta. Queremos praticar o que a Tua Palavra nos diz. Senhor, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Dá-nos a capacidade para não nos conformarmos com esse mundo, Senhor, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, o inimigo de alguma forma se aproveita dessa doença, meu Deus, para que a igreja não esteja cumprindo o teu propósito de estarem unidos. E é pena que muitos cristãos estão se esfriando na fé por causa do distanciamento, meu Deus, que ele não perdure. Põe um fim nessas coisas, que as nossas autoridades, aqui no Brasil, Senhor, as autoridades brasileiras, eles possam se entender e a solução vir mais rápido. Tira os corruptos das posições de autoridade, tira os maledicentes, ó Deus, tira os aproveitadores, tira aqueles que estão querendo a todo custo o poder, substitui por pessoas de bem, pessoas corretas, pessoas honestas. Em nome de Jesus nós te pedimos isso. Oramos, ó Deus, para que todos aqueles que foram infectados,
que de alguma forma, Senhor, o Senhor os console, cure, Deus, principalmente os nossos irmãos em Cristo, nossos queridos irmãos, como o pastor Sócrates e outros que foram infectados por essa doença. Senhor, dê-lhes a cura, dê-lhes a restauração, esteja com a família, consolando e confortando, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Não nos deixe desanimar, não nos deixe, Senhor meu Deus, nos conformar, mas sim lutar, ó Pai, para que a Tua palavra seja vivida total e completamente. Para a glória de Jesus Cristo que nós pedimos. Amém.